sejam muito bem-vindos ao quarto módulo do Rede Educa, que nesta temporada aborda um tema de grande relevância, o ESG, Ambiental, Social e Governança. Ao longo dos 5 módulos dessa edição, vamos explorar como os princípios de ESG estão transformando o mundo dos negócios, a sociedade e o meio ambiente. Discutiremos práticas inovadoras, os desafios atuais e as melhores estratégias para incorporar os pilares de sustentabilidade em diversas áreas, desde grandes corporações até iniciativas locais. E na aula de hoje vamos falar sobre o ESG por dentro das organizações. Para nos guiar nesse processo de compreensão e aprofundamento, teremos novamente a presença de Guilherme Parizotti. Ele é especialista na área e vai continuar a nos explicar de forma clara e objetiva como o ESG impacta não apenas as empresas, mas também a sociedade e o meio ambiente de maneira geral. Hoje, novamente, a gente vai manter aquele módulo mais diverso, um módulo onde a gente envolve diversos assuntos ali que são correlatos ao tema de ESG, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a importância do cuidado com a cadeia de fornecedores, até trazendo alguns casos de escândalos que ocorreram, né, para trazer a praticidade para vocês. Como que anda a conscientização das novas gerações, a geração Z, que a gente já falou bastante, né, no decorrer do curso aqui, né? Mostrar um pouquinho também sobre data science, né, que envolve como que a gente coleta, o processo de coletar os dados de ESG, e eu acho que vai ser um conhecimento bem diverso e interessante para vocês, tá? Então, começando a relacionar os temas aqui, com a geração Z, a gente vê uma preocupação socioambiental cada vez maior, e como a gente viu, a gente acaba pressionando mais as empresas, seja por pressão popular, seja através de ONG, seja através da imprensa ou das próprias legislações. Isso faz com que as empresas sejam obrigadas a tomar um cuidado maior. E um dos cuidados que é mais difícil, mais desafiador para as empresas, mais essencial também, é o cuidado com a cadeia de fornecedores. A gente já teve muito escândalo, principalmente no setor de vestuário, setores mais de economia primária, como setor agro ou de retirada de minérios, onde a gente tem muitos casos de mão de obra análoga à escravidão, né? E aí, o cuidado é essencial com a cadeia de fornecedores para a gente não incorrer nesses problemas, porque como eu mencionei anteriormente para vocês, a empresa ela sempre vai ser corresponsável por aqueles que ela contrata, tá? Então, qual que é o processo que a gente faz para cuidar dessa cadeia de fornecedores? A primeira coisa é que o setor de compliance das empresas, ele sempre vai ter acesso a todas as informações conectadas ao CNPJ das empresas que ela contrata. Então, essa empresa está devendo ou não? Ela tem problemas no Ministério do Trabalho? Ela tem processos em aberto? Qual tipo de processo está em aberto? Tudo isso é um cuidado antes da gente já contratar esse fornecedor, tá? Se ele demonstrar muito risco, pelo certo, a empresa não deve nem contratar. O segundo passo é que há de haver um processo interno para fiscalização dessas empresas, né? Então, a própria empresa contratante auditar os seus contratados, tá? Então, tem que se haver um processo de auditorias periódicas, onde a empresa vai de surpresa visitar o seu fornecedor e ver todo o processo produtivo. E por que é importante que seja de surpresa? Porque, poxa, se eu avisar o dia que eu vou e o horário que eu vou, a empresa vai fazer uma maquiagem ali, obviamente, e vai passar no meu processo de auditoria. Então, para não ter vieses, a intenção é que a gente acabe pegando os nossos fornecedores de surpresa, assim como o Ministério do Trabalho ou a fiscalização geral faz, tá? A fiscalização ela não marca uma data para ir na sua empresa. Ela simplesmente chega lá e quer verificar os seus processos. E esse poder tem que estar no próprio contrato com os fornecedores das empresas contratantes e que tem uma longa cadeia de fornecedores, tá? Há também diversas, que a gente até vai ver mais um pouquinho aqui no curso, tem diversos mecanismos, tem diversos frameworks, onde a gente fiscaliza, né, audita esses nossos fornecedores de forma a diminuir o risco e o impacto de cada um, tá?
A gente vê muitas empresas no ramo têxtil tendo problemas com mão de obra análoga à escravidão. Vocês podem lembrar aí na memória de vocês que a gente já teve muitos casos desses, né? Entre empresas brasileiras ou estrangeiras, empresas que tenham, por exemplo, fornecedores na China. Às vezes a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, ou na Índia. Então, tem que se haver um cuidado ainda maior com esse tipo de fornecedor, ou no continente africano como um todo, a gente tem uma vulnerabilidade muito grande ali que acaba abrindo margem para mão de obra análoga à escravidão, tá? Tem também relações de delivery, empresas de delivery, empresas que fazem aquele serviço de correlato a táxi. Essas empresas também têm muitas reclamações contra os direitos trabalhistas, tá? Então, são empresas que têm um risco grande de se trabalhar, tem uma fiscalização grande e que a gente vem percebendo uma pressão cada vez maior para que essas empresas se readequem, tá? Então, por isso que é importante de você ter um sistema dentro da sua empresa de gestão de riscos que olhe com cuidado para essa cadeia de fornecedores, classificando cada fornecedor com um risco, fazendo auditorias em cima desses fornecedores e colhendo evidências até para você prevenir a sua empresa de futuros problemas, tá? Então, poxa, como a gente já conversou em aulas anteriores, parte essencial de auditoria, de due diligence, é a gente ter evidências para demonstrar. Digamos que aconteceu algum escândalo, você vai demonstrar os documentos de que você fiscalizou aquela empresa terceira, você foi lá. Às vezes você até treinou as pessoas, né? Então, quando a gente implementa o ESG dentro da nossa empresa, às vezes a gente sufoca os nossos fornecedores. Então, o ESG também passa por fazer com que todos os seus stakeholders amadureçam, tá? Então você tem que pensar em formas de como você pode criar esse amadurecimento conjunto, seja por meio de treinamentos, seja por meio de incentivos monetários e por aí vai, tá? Não adianta você pedir para o seu fornecedor readequar, senão você vai contratar outro, que você não resolve o problema. Você tem que ajudá-lo nessa jornada ESG, tá? Esse é o aconselhável. Agora, falando um pouquinho de ciência de dados, isso é importante para a gente entender essa complexidade do ESG, a complexidade de dados. Tenho certeza que algumas pessoas sabem muito mais disso aqui do que eu vou apresentar, mas é de suma importância que a gente apresente para complementar o tema, tá? E deixando claro que é complexo, mas a gente se fala, é complexo, mas não é que é impossível, tá? É complexo porque é um processo longo. Não porque ele é difícil, não porque ele é impossível, não. A gente não pode nem pensar dessa forma, porque senão o ESG não vai para frente, tá? Então, falando de ciência de dados, o que é? A gente tem diversos conceitos diferentes em cima do que é ciência de dados e, como eu sempre faço, vou trazer esses conceitos diferentes para vocês, tá? Então, a Amazon, ela menciona que a ciência de dados é uma abordagem multidisciplinar que combina princípios e práticas das áreas matemática, estatística, inteligência artificial e engenharia da computação para analisar grandes quantidades de dados. Já a FGV, ela menciona que é um ramo multidisciplinar da ciência que envolve técnicas de computação, matemática aplicada, inteligência artificial, estatística e otimização com o intuito de resolver problemas analiticamente complexos, utilizando grandes conjuntos de dados como núcleo de operação, bem semelhante à configuração que a Amazon coloca, né? E a Oracle, ela já resume mais. Ela menciona que a ciência de dados é uma tecnologia utilizada para extrair dados estatísticos, métodos científicos e análise de dados. Apenas isso. Já a Wikipedia, que eu também coloquei aqui com um comparativo para a gente, menciona que a ciência de dados é uma área interdisciplinar, que está em interface com as áreas científica, estatística e tecnológica e de tecnologia da informação, que utiliza do método científico de processos, algoritmos e de sistemas para extrair conhecimento. Aqui não há uma resposta correta, tá? Todas estão certas dentro do que ela se propõe a dizer o que é ciência de dados, tá? Mas aqui eu acho importante a gente diferenciar a multidisciplinaridade da interdisciplinaridade, tá?
A multidisciplinaridade, eu acho que funciona bem aqui a analogia com um quebra-cabeça, né? Então, a gente tem um método, um sistema, um problema, e o que a gente precisa para complementar tudo isso? Os dados, né? A partir dos dados, a gente vai extrair as informações, né, através do método, com o método utilizado. O que engloba tudo isso é o sistema que vai ter ali onde a gente vai imputar os dados junto com a metodologia, e a gente tem um problema, né, para resolver, por isso que a gente está fazendo todo esse trabalho de coletar os dados, tá? Já a interdisciplinaridade era uma coisa mais ligada ao data science, a trazer uma complexidade maior. Então a gente vai ter ali a estatística, uma área de conhecimento específica onde a gente tem um problema que quer resolver, e qual que é a tecnologia adequada para utilizar para a gente conseguir ler esses dados estatísticos e coligar com a área do conhecimento, tá? No nosso caso aqui, por exemplo, o ESG. Tudo isso é o que a gente chama de data science, tá? Um método mais assertivo, mais complexo e que molda justamente a complexidade do mundo que a gente tem hoje. Para resolver problemas complexos, a gente precisa também de métodos complexos, tá? Métodos que sejam capazes de dimensionar todos esses riscos envolvidos. E aí, dentro do data science, onde que entrarão os dados, né? Bom, os dados, eles entrarão pelas diversas vertentes, tá? Não tem problema, a gente pode ter a entrada dos dados, seja pela parte de estatística, seja pela parte da área do conhecimento, né, no caso o ESG, ou da própria tecnologia, tá? Então, o processo é basicamente a concepção do que é, né? A organização é o meio, porque isso tudo ocorre, porque tudo isso percorre, e a gente tem na etapa final o valor gerado, né? A proposta de valor gerada do problema que a gente quer resolver, tá? O processo da ciência de dados, ela consiste entre algumas coisas, entre elas a busca pelo conhecimento, né? Então, trabalho em equipe, método de trabalho, super importante, comunicação e rastreabilidade, competência analítica, infraestrutura de tecnologia. Aí tem a parte dos profissionais, que aí entra o engenheiro de dados, o analista de infraestrutura, o gerente de projetos, especialista no conhecimento. Aí no nosso caso aqui, por exemplo, eu que sou de SG, eu vou entrar nessa parte dos profissionais especialistas do conhecimento, análise de dados e cientista de dados ou estatístico. E a responsabilidade do cientista de dados é promover a intersecção entre a tecnologia, estatística e especificidades, com o objetivo de gerar um valor para o negócio, resolver um problema. Utilizar métodos específicos para sistematizar a análise de diferentes tipos de datasets e gerar um conhecimento ao final, tá? E aí, aqui eu trago para vocês alguns conceitos que são elementais para que a gente consiga entender esse processo que eu descrevi, tá? Um dado, o que ele representa? O que é um dado? Um dado, ele é qualquer elemento gerado e coletado, mas não processado, tá? Então, ele tem alguns pré-requisitos que são, ele tem que ter um potencial valor, ele tem que ser pré-definido e tem que ter pelo menos uma fonte específica. Ou seja, digamos que eu sou o IBGE e eu vou coletar dados da população. Eu tenho uma metodologia para coletar esses dados e eu vou coletar os dados de casa por casa, tá? Porém, coletando esses dados, eles não representam nada unicamente, né? Eu é que vou dar sentido para esses dados. Então, é daí que surge a informação. A informação é a ação de comunicar o resultado do processamento de dados. E aí ela tem alguns pré-requisitos, tá? Ela tem que ser útil para ser uma informação, ela tem que ser compreensível, tem que ser validada e tem que ser auditável, rastreada, tá? Ou seja, eu coletei os dados da população. O que é uma informação? Uma informação eu tenho X número de pretos e pardos, X número de pessoas que se denominam como branca, X pessoas indígenas, X pessoas amarelas. Isso é uma informação. Essa informação ela é capaz de ser auditada? Sim, através dos meus dados. Então, se eu for questionado, eu apresento a minha metodologia de pesquisa e os meus dados
e como que eu extraí esses dados, tá? E aí, no final de tudo, a gente gera o conhecimento. O conhecimento ele é o resultado do estudo racional das informações. Como pré-requisito, ele tem que ser individual, ele é íntimo, né? Ele não pode ser enviesado, do contrário, ele não é um conhecimento, e ele tem que ser construído, não adquirido. O que isso quer dizer? Digamos que eu queira falar que o Brasil ele tem maioria branca, porque eu convivo com uma bolha de pessoas brancas. Poxa, mas isso não é um conhecimento construído, ele é um conhecimento pré-estabelecido por mim. E esse conhecimento pré-estabelecido vai passar por diversos preconceitos e diversos vieses. O que é o conhecimento de fato? Eu geri minha pesquisa através de uma metodologia. Eu vou coletar esses dados, vou gerar informação e o conhecimento vai vir a partir disso. Eu não estou fazendo nenhum viés de confirmação aqui. Aí, através disso, eu entendo se de fato a maioria é branca, a maioria é preto e pardo, há um número X de indígena e por aí vai, tá? E aí é o que a gente chama... Tem dois tipos de aprendizagem, tá? Que eu acho interessante demonstrar para vocês. A aprendizagem natural, que é quando a gente tem no final da pirâmide, a gente tem ali a priori os dados, né? A partir disso a gente gera informação, né, com uma estruturação maior, a gente interpreta essas informações, que aí a gente gera o conhecimento, e a justificação, que é a etapa final, que é o que a gente pode chamar aqui de sabedoria. A partir do conhecimento, eu consigo gerar uma ideia concreta do que eu devo fazer ou não, de como que eu melhoro o cenário e etc, tá? Ou seja, uma justificativa. E a aprendizagem sistemática, tá? Que é aquela que passa pelos dados, o processamento dos dados, gera informação e o conhecimento no final. Então, trazendo aqui para a nossa realidade de ESG, digamos que os dados são o contador de energia, né? Então, eu vou ali medir minha taxa de consumo, meu consumo em kWh. Poxa, eu já tenho o que eu quero medir, já tenho o meu... ai, meu Deus, fugiu a palavra. Quilowatt-hora, minha unidade de medida que eu quero medir, tá? Aí, a partir disso, eu vou processar esses dados. E o processo, ele pode ser através de um método, pode ser através de medidores, pode ser através de aplicativos, né? A tecnologia está sempre inserida nisso, ou pode ser através de um papel e caneta mesmo, tá? Não necessariamente a gente precisa trazer uma complexidade para isso, para a gente conseguir gerar uma informação. Não, eu tenho que ter um método estabelecido, tá? A partir disso, eu gerei informação. Qual que é a informação? O valor da fatura no mês, quanto que eu gastei no mês, tá? E aí o conhecimento. E o conhecimento pode ser: aumentou o meu consumo, diminuiu o meu consumo, as medidas mitigatórias que eu tomei deram certo ou não? Isso é o que a gente vai gerar no final, tá? Então, basicamente, na aprendizagem sistemática, a gente passa dos dados para o processamento para gerar informação. Nessa parte de processamento, a gente pode ter a validação dos dados e também a auditoria desses dados, e ao final gera-se conhecimento, tá? É importante que, para falar de ESG, a gente precisa primeiro falar de impacto, tá? Então, absolutamente tudo o que fazemos, eu e você, pode gerar e gera, tá? Algum tipo de impacto. Isso é importante porque isso é inerente ao nosso processo produtivo, tá, gente? Quando a gente produz alguma coisa, a gente, no geral, está tendo algum impacto, seja positivo ou negativo. Por isso, antes da gente desvendar o ESG, temos que ter clareza sobre as dimensões de cada impacto. O impacto, ele é algo mensurável e material, ou seja, ele precisa estar baseado em métodos de cálculo, precisa necessariamente conversar com as finanças da empresa. Vejam novamente a conversa do financeiro se conectando ao ESG, e a compreensão do presente contínuo. Não é uma avaliação baseada em comparações, né, benchmarks ou frameworks e standards, e sim algo individual de cada empresa. E como que a gente deve fazer depois para divulgar essas informações? E é super importante que a gente divulgue. Primeiro, para falar para os stakeholders que a gente está fazendo de relevante. Segundo, para trazer transparência, tá? Mais do que você fazer é você demonstrar que faz. Isso é um conselho para tudo na vida, tá? E aqui não é diferente. Então, devem ser elaborados
divulgações aplicando os princípios de relevância e materialidade, ou seja, eu vou divulgar o que tem a ver com a minha companhia, o que tem a ver com meus impactos materiais e não qualquer informação. Devem ser representados fielmente, né, garantindo completude, neutralidades e livre de erros, né, para não ter aqueles vieses que a gente conversou. Devem ser feitas conexões entre as informações ambientais, sociais e outras, caso houver, para que as divulgações declaradas tenham links com as finanças da empresa, sobretudo porque parte dos stakeholders é a sociedade que investe ou é o acionista, então é importante que se tenha esse link com finanças. Devem ser consistentes e permitir um nível de comparabilidade entre as organizações semelhantes, observando períodos de relatórios e setores, ou seja, poxa, eu tenho uma empresa do setor têxtil, qual que é a minha receita? Poxa, minha receita é 1 bilhão, qual que é meu impacto? Pô, meu impacto é X. Agora, eu comparo isso com os meus concorrentes do mesmo setor. Se a outra empresa está tendo uma receita de 10x e está tendo um impacto de 4x, poxa, ele está mais eficiente do que eu, então eu tenho que me comparar com ele para ver o que eu posso estar fazendo de certo ou errado, levando em consideração que a outra empresa também fez todas as medições corretas. As divulgações elas devem ser claras e compreensíveis, garantir terminologias consistentes, devem ser verificáveis, né, passar por processo de auditorias, tem que haver a possibilidade disso, porque significa que especialistas independentes podem chegar a um consenso geral sobre as divulgações de impacto e devem olhar para o futuro, bem como para o passado e o presente, e devem comunicar tendências e fatos, né? Então, poxa, eu fiz tudo isso, então agora está no momento de eu traçar cenários positivos, cenários otimistas, cenários mais negativos, tudo isso é importante para que os stakeholders entendam o que está sendo realizado na empresa, entendam os riscos e entenda, sobretudo, o trabalho que a empresa vem fazendo de transparência com a sociedade, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui e até a próxima, pessoal. O último episódio do 4º módulo do Rede Educa fica por aqui. Nos encontramos novamente para o último módulo dessa temporada. Até lá!